Sim, concurseiro, resolução de questões da banca IBFC, questão de nível médio. Assinale a alternativa que preenche de forma correta e, respectivamente, as lacunas. Esta questão está contemplando o CRAS, então você que vai fazer o concurso, já pegue e escreva dessa maneira mesmo. Tem crase, você já vai lá e vai colocar assim, não, eu não uso crase antes de palavra no masculino, a pé e a prazo tem crase? Não tem. Se você colocar crase antes de palavra no masculino, você só vai andar a pé e comprar a prazo, porque não vai passar no concurso. Antes de verbo no infinitivo, também não uso crase. Antes dos pronomes indefinidos, antes dos artigos indefinidos, também não uso crase. Pronome indefinido, fique muito atento ao pronome toda ou todas. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, lembrem-se disso. Primeiro, a crase é o quê? A crase é a junção dessa preposição mais o artigo definido feminino a, que vem acompanhando o substantivo. Para você usar crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Lembre-se aqui, quem vai a algum lugar. Por isso, eu vou usar crase, porque o verbo ir, ele exige a preposição a. Então, tem aquela dica também, substitua a feminina por uma masculina. Fui ao clube, deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Então, a partir de hoje, você não errará mais crase, porque a partir não tem crase, porque aqui eu tenho um verbo. Então, tem crase, já liberei 3 alternativas. Iremos à Itália com crase ou sem crase? Tem dúvida? Vou deixar. Irei ao mercado a pé. Antes de palavra no masculino, você já sabe, eu não uso crase, senão você vai andar a pé e comprar a prazo. Então, no terceiro não pode ter crase. Já gabaritei a questão sem sofrer com as duas outras. Iremos, quem vai a algum lugar, e a Itália. Eu falo só assim, Itália é um bom país ou a Itália é um país interessante? A Itália. Quando aparecer o verbo ir, vamos colocar aqui, o verbo ir e depois aparecer um nome de país ou cidade, substitua o verbo ir por vir. Então, nós viremos, substituir o iremos por viremos, se der, dá, aí crase a. Então, é simples assim. Iremos à Itália, como você pode ver aqui. Ó. Então, aqui, correto, correto. Então, aqui tem outra dica. Ó. Vim de crase para aqui. Ou seja, se desse vim de Brasília, aí fui a Brasília sem crase. Vim da Itália, então tem crase. Vim de crase para aqui. Vim da crase a. Lembrem-se disso daqui. Iremos às compras. Aqui também tem crase. Então, alternativa B, corretíssima. Próxima questão, ela está contemplando, além dos acentos ortográficos, que estão contemplando ortografia, considerando-se a norma culta da língua portuguesa, ou seja, ortografia e também acentuação. Vamos marcar a alternativa, que é a desvio. O que é desvio, caro concursando? Eu preciso da alternativa errada, isso aqui. Então, o sueco está tranquilo. Tranquilo você observa aqui sem o trema, corretíssimo. Pois contratou uma empresa, é com S mesmo, e mudanças com C cedilha. Então, a alternativa A está correta, eu preciso da errada. A empresa de mudanças teve dificuldade em embalar o micro-ondas. Aqui é o caso do hífen. Teria hífen ou não? Eu sempre falo, quando um prefixo termina em vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente. Vou pegar aqui, ó. O prefixo terminou com a vogal. A palavra da frente começou com outra vogal diferente. Os opostos se atraem, os diferentes se juntam. Autoescola é junto. Agora, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Então, o correto aqui seria micro-ondas. Essa está errada, porque as vogais iguais você usa hífen.
Observe aqui, consequência paroxítona terminada em ditongo crescente, eletrodoméstico proparoxítona. Infraestrutura, antes do acordo lá de 2009, acordo ortográfico, escrevia assim, ó, infraestrutura. Depois do acordo, é o que eu disse, vogais diferentes, os opostos se atraem, tudo junto. Vou apagar aqui. A empresa marcou ao meio-dia com hífen. Meio-dia tem hífen mesmo, correto? Mas chegou quase 2 horas depois, quase com S. Então, contemplando ortografia e também acentuação. Regras do hífen muito interessantes de você memorizar. Memorize. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Vou deixar aqui para você interagir comigo na seção de comentários. Antissocial com hífen ou antissocial sem hífen ou antissocial com 2 S's. Qual é a forma correta? Dialogue comigo. Nesse fragmento, o verbo conhecer é transitivo direto. Primeiro, o que é um verbo transitivo direto? Aquele verbo que pede um complemento. Se eu chegar aqui e falar com vocês, conheço, vocês não vão entender, vocês vão falar o que. Sempre que fizerem a pergunta com o que ou quem, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, aquele verbo que pede um complemento e não vem acompanhado de preposição. Mestre, mas os não é preposição? Não, os é artigo. Os lugares mais bonitos do Brasil é o complemento desse verbo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho como complemento um objeto direto. Olha aqui, eu conheço o quê? Os lugares mais bonitos do Brasil, correto? E se eu tiver um verbo transitivo indireto, terei como complemento um objeto indireto. Se eu falar aqui, ó, creio em Deus. Então, o que você observa aqui? Quem crê? Aí eu falar para vocês assim, eu creio. Vocês vão falar em quem? Em Deus. Quando você faz a pergunta com em que, em quem, de quem, a quem, para quem, com quem. Quando esses pronomes interrogativos vierem acompanhados de preposição, aí eu tenho um verbo transitivo indireto que vai pedir como complemento um objeto indireto. Lembrem-se disso daqui. Agora, eu vou deixar outra pergunta para vocês. Quando eu falo vamos lá conhecer, qual é o tipo de sujeito? É um sujeito simples? É um sujeito oculto? Ou desinencial, como fala? É um sujeito indeterminado? É uma oração sem sujeito? Então, falem comigo aí qual é o tipo de sujeito nessa oração. Vamos lá conhecer os lugares mais bonitos do Brasil. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Aqui é importante você observar que concurso realizado no ano de 2021, prova bem recente. Então, nós vamos marcar a alternativa correta. Vamos lá. Moro São Paulo e assisto frequentemente. Então, nós temos 3 opções. A dica que deixo, comece por aquela que você tenha mais facilidade. Eu moro a São Paulo, na São Paulo ou em São Paulo. Quem mora em algum lugar. Aí você vai se lembrar de quê? Daquela música, moro em Jaçanã, moro em Porto Seguro, alguma coisa assim. Então, já venho aqui, descarto as 2 alternativas e assisto frequentemente. Aqui tem um verbo interessante, então já anotamos aí. Verbo assistir, ele pode ser o quê? Um verbo transitivo direto, por exemplo, quando significar ajudar. Então, eu falo assim, ó, ele assistiu o paciente, ele assistiu o médico. Vamos colocar assim. Ou seja, ele ajudou o médico. Agora, esse assistir ele pode também ser um verbo transitivo indireto, no sentido de quê? De ver. Então, eu vou colocar ele assiste o jogo ou ao jogo. Ele assiste ao jogo. Então, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto, aquele que vai exigir a preposição a. E assisto frequentemente a partidas do meu time. Neste caso aqui, ó, as 2 opções, as, não é isso? Com crase ou sem. Como está no sentido de ver e, vou colocar aqui, assistir no sentido de ver. Então, eu vou usar crase, porque já vai exigir a preposição a,
mais o as das partidas. Por isso, deu A com acento indicativo de crase. Gabaritamos a questão. Do meu time no estádio do Pacaembu. No próximo ano servirei. Quem serve, ele serve o ou serve ao? Ele serve ao exército. Então, se você for servir, você vai servir a alguma coisa. A não ser que seja esta frase. Servirei ao jantar, não servirei o jantar. Quando estiver no sentido de prestar alguma coisa, você vai ser um verbo transitivo indireto. Por quê? Quem serve, serve a um órgão. Se for servir o jantar, aqui eu já tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Aí seria, que não é o caso aqui, que aqui exige a preposição a. IBFC, ano de 2021, questão de nível superior. Em relação às regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa incorreta. O verbo ter é acentuado no trecho todas têm começo. Isso daqui também envolve o quê? Concordância. Primeiro ponto, nós precisamos identificar o verbo e fazer a pergunta. O que tem começo? Todas. Então, aqui eu já identifiquei. Aquele que pratica a ação ou sofre é o sujeito. E este sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O verbo também estará no plural. Então, todas têm começo. Ok, o verbo está no plural. Agora, o verbo no plural, o verbo ter. Quando ele está no plural, a forma correta é tem com acento. Então, já compreendi, a frase está correta. Então, neste caso aqui, o verbo ter está no plural para concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do plural? Certo, e eu preciso da errada, então descarto aqui. Todas têm. No trecho, alguém que escolhe que causo contar. A palavra acentuada em destaque recebe acento, pois a palavra é essa daqui. É uma palavra oxítona terminada em "em". Primeiro ponto, o que é uma palavra oxítona? Lembre-se de que você começa sempre a contar da direita para a esquerda. Oxítona, paroxítona e há também quais? As proparoxítonas, não é isso? Proparoxítona. Qual que é a regra de acentuação dessas palavras? A oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Lembre-se disso, começa da direita para a esquerda. Paroxítona é a penúltima. Vamos colocar aqui um exemplo de cada uma delas. Por exemplo, café. Você começa a contar da direita para a esquerda, então a sílaba tônica, a sílaba forte é qual? O fé. Paroxítona é a penúltima. Vou colocar aqui a palavra panela. Ué, mestre, mas ela é uma paroxítona sem acento? Sim, por quê? Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E e O. E proparoxítona, essa é fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eu trouxe aqui Pamela. Olha aqui, última, penúltima e antepenúltima. Então, antepenúltima é proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora, o que fala aqui? Alguém. Então, vamos separar em sílaba. Opa, aqui ficou bem ruim, né? Vamos fazer direito aqui. Alguém. Alguém, então, eu já vi que o quê? Nesse fato aqui, de fato, como a sílaba tônica é a última, você já vai se lembrar de que, de fato, ela é oxítona, pois é uma palavra oxítona terminada em "em". Aí você vai se lembrar de que amém, amém também é uma oxítona terminada em "em". Acentuamos as oxítonas terminadas em "em" e "ens". Por exemplo, parabéns. Então, vou descartar também a alternativa B. A palavra já é acentuada no trecho. Aqui já viviam, pois é um monossílabo. O que é mono? Não é um? Quando eu falo monobloco, por exemplo, é um. Monossílabo também é um. É um monossílabo tônico terminado em A, certinho neste caso. Por quê? As palavras eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Pá, pé, pó. Agora vamos ver a última. No trecho, religiões e impérios sempre espalharam. A palavra impérios é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em os. E agora aí você já vem assim, meu Deus, como eu vou fazer com impérios lá na hora da prova, né? Ah, eu não posso errar essa questão, e não posso mesmo. Correto? Aí você vai se lembrar de que aqui está falando que ela é uma paroxítona. Acentuamos as paroxítonas terminadas em o quê? A, E, O não. Acentua as paroxítonas terminadas em I e U, por exemplo. Táxi e bônus.
Não acentuo as paroxítonas terminadas, não acentuo em A, E, O. Lembre-se de que oxítona e paroxítona são opostas. Se você acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, você não acentuará as paroxítonas terminadas em A, E, O. Então, alternativa D gabarita a questão. Fácil para você compreender o porquê. Agora, impérios aqui, na realidade, ela é paroxítona, sim, mas é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. É o mesmo caso do mestre Mário, por exemplo. Mário, ela é uma paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, e terminou em ditongo crescente. Acentua as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, correto? Mais uma questão de nível superior, utilize a metodologia de parar o vídeo, resolver a questão e depois assistir à minha correção. No verso, há tempos treino o equilíbrio sobre. Aqui é um poema, não trouxe, mas dá para entender. Há tempos treino o equilíbrio sobre alguma coisa. Destacam-se dois verbos, então o primeiro ponto é encontrar os dois verbos. Há e treino, não é isso? Ao analisá-los com atenção, é correto afirmar que o verbo há é impessoal. Ok. O que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que você não vai conjugar nas pessoas. Ele será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Esse é um verbo impessoal. Há um verbo impessoal, por exemplo, houve guerras. Aqui você já observa o quê? Verbo haver no sentido de existir, existiram guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, vai ser sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, verbo impessoal é aquele que não vai ser conjugado nas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E poderia substituir por existir? Vamos ver. Há tempos treino. Existe tempos treino? Não. Então aqui eu já vou descartar, porque é para marcar o que está correto. Neste caso aqui eu poderia falar o quê? Faz tempos que treino. Este verbo há aqui, ele está indicando o quê? Tempo passado. Então, o verbo fazer, o verbo haver, indicando tempo passado, ele é impessoal, usado sempre na terceira pessoa do singular. Treino está no singular, concordando com o substantivo equilíbrio. Que é substantivo? Aquele que dá um nome às coisas, seres, lugares e pessoas. Então, vamos localizar aqui. Há tempos treino. Isso daqui é o quê? Ok, está no singular? Certo. Mas está concordando com o substantivo equilíbrio? O que é que vai concordar com o substantivo, com o sujeito? O verbo. Agora, há tempos treino o equilíbrio. Eu treino o quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. O equilíbrio é o quê? Objeto direto. Então, neste caso aqui, o verbo não tem de concordar com o objeto. O verbo concorda com o sujeito. Então, quando fala lá, por exemplo, eu treino, então estudo português com o mestre Mário. Aí você já vai entender o quê? Está se referindo a quem? O sujeito aqui, eu, é o sujeito oculto, implícito, que é o que tipo de sujeito? É aquele que não aparece, mas você sabe quem é. Eu não posso falar, por exemplo, cheguei. Você cheguei? Não, eu cheguei. Então aqui eu tenho o quê? O sujeito aqui é o sujeito oculto, implícito ou desinencial. Então, treino aqui estaria concordando com o sujeito implícito, que é aquele que não aparece eu. A está flexionado na primeira pessoa do singular, assim como treino. O que disse? Se fosse primeira pessoa do singular, vamos conjugar aqui o verbo haver. Eu quero ver se vocês já sabem. E aí, eu o quê? Eu falo o quê? Eu, não, eu falo o quê? Eu, ei, não é isso? Aí vamos colocar aqui tu, aí vem lá ele. Aí eu já falo o quê? Ele, não é isso? Eu, ei, tu hás de vir, ele há, nós havemos, vós haveis e eles havão? Não, vou até colocar aqui, ó, eles hão de nos compreender, correto? Então, está flexionado na primeira pessoa? Não, ele está flexionado na terceira pessoa do singular. Agora, treino, sim. Treino já é primeira pessoa. Eu treino. Então, a está flexionado na terceira pessoa do singular. Acabei de falar o quê? Que aqui eu tenho um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele verbo que é empregado na terceira pessoa do singular e não primeira pessoa. O verbo treino concorda com o sujeito que não está explícito.
Aquilo que não está explícito é aquilo que não está claro, que não está presente ali. Então, certinho aqui, por quê? O verbo treino, porque eu vou falar o quê? Eu treino, não é isso? Só que aqui eu tirei o sujeito implícito, o sujeito oculto, o sujeito desinicial. Então, quando falo treino, está se referindo ao sujeito eu. Concorda com o sujeito eu? Pronto, eu treino. O verbo a poderia facultativamente, poderia ou não poderia, concordar com o substantivo tempos. Não, gente. Quando eu tenho um sujeito impessoal, o verbo aqui, ele é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, eu tenho o que aqui? Uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, você já sabe, é aquele que não tem sujeito. Oração sem sujeito não tem sujeito. O verbo a poderia concordar com o substantivo tempos? Também não. Ele não tem tempos e, neste caso aqui, é uma oração sem sujeito. Pode, em determinada frase, aparecer lá, por exemplo, como disse ainda há pouco, houve guerras. O que houve? Guerras. Aí vai exercer a função de complemento. Anote aí. Lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito e não com o complemento. O verbo não concorda com o complemento. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Assinale a alternativa que preenche de forma correta e respectivamente as lacunas. E agora, interessante. Primeira coisa, tem aqui o verbo haver. Vamos colocar aqui. Pode substituir por existir? Então, vamos ver. Existiram, vou colocar aqui. Existiram muitas dificuldades. Ok, pode. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, o correto é o quê? Houve muitas dificuldades. Não existe houveram com o verbo haver no sentido de existir. Dica do Mário. Tem concordância na sua prova? Tem verbo haver? Vai lá e coloca. Ele pode substituir por existir? Se sim, terceira pessoa do singular. Ok? Muitas dificuldades, mas o diretor e agora? Interveio, pena que não tem interviu aqui nas alternativas, né? Interveio ou interviu? Gente, isso daqui é verbo derivado. O que é um verbo derivado? É aquele que vai ter a mesma terminação de outro. Então aqui, ó, o verbo intervir, ele é derivado do verbo vir. Quais são os verbos que mais têm verbos derivados, né? O verbo ver, o verbo vir e também o verbo por. A mesma conjugação que eu tiver para o verbo vir, eu vou ter para o intervir. Simples assim mesmo. Ele, do verbo vir. Ele veio, não é isso? Eu não falo ele viu. Ele veio até minha casa ontem. Ele veio. Se é ele veio, então é interveio. Isso aqui pega muita gente grande, né? Inclusive. Ah, mas e se fosse aqui já do verbo ver, eu falo o quê? Ele viu. Agora, se é o verbo vir, eu falo ele veio. Se é ele veio, é ele interveio. Muita gente fala interviu. Paralisação é com S mesmo. Então, já venho aqui, descarto. Não é com Z, pega muita gente também. Paralisação com S. Êxito tem acento porque aqui nós temos uma palavra proparoxítona. Qual que é a regra da proparoxítona? Todas são acentuadas. Então, êxito. Êxito aqui é com acento. A alternativa B está correta. Pare o vídeo, resolva a questão, volte aqui também na tirinha, se preciso for. Vamos ver se você vai gabaritá-la. No início da tirinha, sobre a expressão esposa mandona, podemos dizer que, nem vou voltar, é uma questão de gramática pura, questão do ano 2021 IBFC. Esposa é um substantivo, um nome? Sim. Esposa é o nome de uma pessoa, não é isso? Certinho. Mandona é um verbo, gente, o verbo vai indicar o quê? Uma ação. Eu mandona, tu mandonas? Não. Mandar é um verbo. Agora, mandona não. Que tipo de esposa que era? Ele está qualificando, caracterizando a esposa, boa, ruim, grande, baixa, mandona. Então, mandona aqui, aquilo que caracteriza, que qualifica, eu tenho um adjetivo. Esposa é um substantivo e o mandona é um adjetivo, certinho, qualificou que tipo de esposa é. Esposa mandona é uma locução verbal, locução, qualquer coisa que seja locução,
é porque eu tenho, se for uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva, uma locução adverbial ou locução verbal, são dois verbos juntos. Por exemplo, eu preciso estudar. Preciso estudar. Aqui nós temos um verbo. Ele tinha, nós temos uma locução verbal. Ele tinha saído. Aí você vai identificar o quê? É um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Isso daqui é uma locução verbal. Esposa mandona é um substantivo composto? Nada disso, nem tem hífen aqui para ser substantivo composto. Por exemplo, aí o que é um substantivo composto? Vou colocar um aqui para você. Ó. Couve é substantivo? Sim. Flor também. Substantivo composto é isso. Aqui não, aqui eu tenho o quê? Um substantivo mais um adjetivo. Então, descarto, só está correta a 2. Descarta as outras alternativas. Levando em consideração o último quadrinho no trecho, contanto que você faça suas tarefas primeiro. Assinale a alternativa correta em relação às palavras em destaque. Vamos voltar. Você poderá ler quantos livros quiser, contanto que você faça suas tarefas de casa primeiro. Esta questão ela está contemplando conjunção. Se tem conjunção, você precisa observar o sentido da frase. Qual que é a condição para ele ler os livros que quiser? Fazer as suas tarefas primeiro. Então, isso daqui expressa uma condição. Você pode sair desde que traga a resposta, por exemplo. Então, ele só vai ler os livros se ele fizer as tarefas primeiro. Então, há uma condição para ele ler os livros. Então, contanto que você faça suas tarefas primeiro. Então, eu poderia falar lá, você pode sair com a condição de que faça suas tarefas ou desde que. Irei à festa desde que não chova. Aqui eu tenho também uma condição. Então, atenção concursando. Tem conjunção, observe o sentido que ela estabelece. Para ele ler os livros, ele tem que fazer as tarefas. Então, tem uma condição para ele ler. Eu poderia substituir? Você pode ler quantos livros quiser, desde que você faça as suas tarefas primeiro. Podem ser substituídas por a fim de que, para que, elas vão expressar aqui uma ideia de finalidade. É o fim, é o objetivo. Ele estudou para passar no concurso. Qual foi o objetivo dele estudar? Qual foi a finalidade? Passar no concurso. Podem ser substituídas do mesmo modo, ou então finalmente está expressando um modo. Podem ser substituídas por porém, contudo. Aqui eu já tenho as adversativas. As adversativas, elas vão expressar uma ideia de quê? Oposição. Sinale a alternativa que preenche de forma correta as lacunas. E agora, desapareceu da vizinhança nesta manhã. Gente, concordância. Então, tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo, não apavore. Então, o que desapareceu? Vamos fazer a pergunta. O que desapareceu da vizinhança nesta manhã? Os meninos. Os meninos aqui é sujeito. Vamos colocar na ordem direta? Os meninos desapareceu? Não. Os meninos desapareceram. Então, desapareceram. Vou colocar aqui, ó. Desapareceram da vizinhança. Nesta manhã, os meninos. Os meninos aqui, quem é o sujeito? Os meninos que brincam, eu já sei que não. Brincarão? Não, porque aqui está no passado. Eles já desapareceram, então eles brincavam também, aqui é passado. Então, não vou trazer a alternativa C, porque brincarão, eu brincarei, eles brincarão, é futuro. Então, nesta manhã, os meninos que brincavam, era uma ação que eles estavam fazendo no pretérito, no passado. Nem o dono do mercado, nem a feirante viu ou viram. Então, quando aparecer o nem aqui e indicar, aqui já ficou fácil, porque eu sei que é viram. Esse nem aparecendo, concordância verbal, você identifica. Tem uma ideia de exclusão? Vou colocar aqui, por exemplo, nem João, que mais? Nem, vamos colocar aqui, nem João, nem José. E agora, casará, casou, opa, aqui não vai não. Casou, e agora? Ou casaram-se
com Maria. Primeiro ponto, você vai identificar se passaram a ideia de exclusão, um ou outro, verbo no singular. Então, nem João, nem José. Só um podia casar, então nenhum deles casou-se. Agora, neste caso aqui, nem o dono do mercado, nem a feirante, aqui é um mais um. Então, aqui são dois, o dono do mercado e a feirante também não viu. Então, nós temos dois sujeitos aqui. Então, dois sujeitos no plural. Então, apareceu, nem, já sabe. Se for ideia de exclusão, um ou outro singular, se puder somar, neste caso, nem o dono do mercado, nem a feirante viram onde eles foram.